vós fiz, façai-vos também. Aqui não diz, na verdade, vós digo, que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Já entregar aqui. Senhora. Glória a Deus. Deus continua abençoando o presbítero Reinaldo, né? Deus continua usando ele grandemente. O Guilherme está na oportunidade de louvar o lugar da harpa. Glória a Deus, glória a Deus. O hino 545, vou estar louvando até o irmão Guilherme se preparar, amém? Deus enviou seu Filho amado pra perdoar, pra me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória. Irei adorar ao meu Jesus, que vive está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu sei
Não podem agora ofuscar
Eu cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus. Para mim é de motivo e alegria estar aqui nesta noite junto com os irmãos, com mais uma parte da igreja que vai morar no céu. Aleluia! Deus é maravilhoso. Ele nos trouxe aqui nesta noite para exaltar e glorificar o nome do Senhor. Para a salvação do meu pastor Cristiano, nós pedimos permissão para cooperar aqui com os irmãos. Ele falou: vai em paz, Deus seja louvado lá, né? Aleluia, que o Senhor venha abençoar a vida de cada um. Eu quero louvar o Senhor com este hino, né? Reflexo do passado, porque o Senhor possa falar no teu e no meu coração, aleluia, porque Ele é digno de ser glorificado em nossa vida, aleluia, aleluia, aleluia. Do passado,
céu. Aleluia. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus continue abençoando o cooperador Osvaldo. O obreiro Guilherme está na oportunidade de estar louvando. Logo após, ele está passando para a parte mais importante do culto, né? A palavra. Glória a Deus. Está tão ocupado com as suas coisas.
na igreja, oramos em Jesus, o pregador. Senhor, meu Deus, ó Pai, não minha mão, mas Senhor, Pai, tocando teu filho, Pai. Meu Deus querido, em nome de Jesus eu posso sentir a unção. Meu Deus, que é tremendo, Senhor, meu Deus amado. Oh, Senhor, meu Deus, com teu filho, Pai, abre a boca, Senhor, Pai, a boca de Deus, Senhor, na casa. Meu Deus querido, que em nome do Senhor, a poder, Senhor, Pai, abençoando, Senhor, Pai, na casa, família dele, Senhor, meu Deus, obrigado, meu Senhor. Meu Deus querido, amado, Senhor, Pai, homem sincero, correto, Senhor, Pai. Meu Deus querido, amado, Senhor, querido, santo. Oh, meu santo, que em nome de Jesus há poder, ó Pai. Oh, Senhor, meu Deus, querido, ó santo, em nome de Jesus, Pai, vai tocando, vai enchendo mais, Senhor, Pai. Oh, santo, em nome de Jesus há poder. Em nome do Senhor Jesus, que em nome do Senhor, amado. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Que bom estar na casa do Senhor, né, meus irmãos? Não há lugar melhor neste mundo se não for a casa do nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. Sem mais demora, meus irmãos, quero agradecer primeiramente a Deus, segundo ao pastor Ailton. Quero agradecer também ao meu pastor, o pastor Nelson. Ele não pôde vir porque ele está de viagem ao Paraná. Mas estamos aqui, né, meus irmãos? Se nós ficarmos preocupados, quem veio, quem não veio, né? Nós muitas das vezes esquecemos do importante que é Deus. Né? Muitas das vezes nós olhamos para o lado, para o outro lado, para a direita, para a esquerda. Ah, mas o irmão não veio, a irmã não veio. Não. O importante é que Deus esteja. Aleluia! Porque a palavra dele é verdadeira. A palavra de Deus diz: aonde estiver dois ou mais reunidos no meu nome, no nome dele ele está. Então não importa se a igreja está cheia ou se a igreja está vazia. O importante é Deus estar na casa. Glória a Deus, aleluia. Abra sua Bíblia, meus irmãos, no livro de Mateus, Mateus 21. Glória a Deus, aleluia. Mateus 21, 12. Mateus capítulo 21, versículo 12. Glória a Deus, aleluia. Mateus capítulo 21 e o versículo 12, que diz assim, meus irmãos: e entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pomba, e disse-lhe: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes como convertido como covil de ladrões. E foram ter com ele no templo cegos, coxos, e curou-se. E vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que ele faziam, e os meninos clamando no templo, hosana ao filho de Davi, dignaram-se e disseram-lhe: ouves o que estás dizendo? E Jesus lhe disse assim: nunca leste pela boca dos meninos e das crianças de peito tirasse o perfeito louvor. E deixaram-se, saiu de cidade para Betânia, e ali passou a noite. Glória a Deus, aleluia. Pode se assentar, meus irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, esta palavra, creio eu, meus irmãos, sim, uma palavra um pouco dura. Glória a Deus, aleluia. Hoje, culto profético, mas nós devemos entender que é o Senhor que fala. Glória. Muitas das vezes, meus irmãos, nós preparamos uma palavra. Muitas das vezes o que o irmão queria ouvir não é o que Deus quer falar. Glória a Deus, aleluia. Porque, meus irmãos, o culto, seja a pregação, tem que ser dirigido pelo Espírito Santo. Porque se eu falar de mim, meus irmãos, não tenho nada para oferecer para os irmãos. Mas a palavra de Deus, ela tem. A palavra de Deus, ela tem cura, ela tem libertação, ela tem providência. O que nós precisamos, encontramos na palavra.
Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, aqui o Senhor entrando no templo, meus irmãos, nesse tempo aqui, meus irmãos, o Senhor estava se referindo ao templo que foi construído. Ali, meus irmãos, era um templo para a adoração do Senhor, aonde que a palavra vai dizer que entrava coxos, cegos, leprosos, e eram curados. Mas um certo tempo, meus irmãos, estavam usando a casa do Senhor para quê? Para vender, para comprar bancas de juros. Então estavam usando a casa de Deus, meus irmãos, para estas coisas. Mas hoje o Senhor fala para mim, para ti, o templo que Ele fala, meus irmãos, não é estas paredes, não é a igreja, mas sim somos eu e você. Aleluia. Porque nós somos o templo da morada do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. E eu faço uma pergunta para ti, meu irmão, e serve também para mim. Como que está o meu e o teu templo? Aleluia! Será que está sendo agradável para a morada do Espírito Santo? Porque, meus irmãos, sim, sabemos que nós não somos perfeitos, mas o Senhor quer perfeição. Glória a Deus, aleluia. Sabemos, meus irmãos, que o Senhor, Ele abomina o pecado, mas Ele é um pecador. Mas não é porque eu sou pecador, meus irmãos, que eu mereço as misericórdias de Deus, não. Porque o que será que eu estou fazendo perante o Senhor? Sabemos, meus irmãos, que o Senhor, Ele perdoa os pecados, sim, mas é para aqueles que se arrependem de coração, meus irmãos. Muitas das vezes, meus irmãos, nós achamos que nós pecamos, se erramos, pedimos perdão para Deus, mas será que nós estamos deixando de errar? Glória a Deus, aleluia. Porque, meus irmãos, o Senhor, Ele conhece, antes que eu e você se formasse, Ele já nos conhecia. Então o Senhor sabe, meus irmãos, que o amanhã eu vou errar. Mas a misericórdia dEle, meus irmãos, Ele é tão grande, meus irmãos, tão grande em nossas vidas, que mesmo assim, Ele ainda continua, meus irmãos, esperando que nós venhamos se consertar com Ele. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Nós sabemos, meus irmãos, que Deus, meus irmãos, Ele não muda ninguém. Quem tem que mudar é você, sou eu que devemos mudar. Porque, meus irmãos, o Senhor, Ele é diferente de Satanás. O Senhor, meus irmãos, para Ele entrar em mim e em você, nós temos que permitir a entrada dEle. Não é como o diabo, meus irmãos, que se você deixar uma brechinha, meus irmãos, de passar somente uma agulha, meus irmãos, se você deixar uma brecha deste tamanho, Ele não precisa que você venha permitir Ele entrar. Não, meus irmãos, Ele mete o pé na porta, entra e arrebenta com tudo, mas o Senhor não. O Senhor, você pode deixar essa porta aberta, mas se você não falar, Senhor, entra em mim, entra na minha casa. Oh, aleluia. Nós devemos saber, meus irmãos, que nós somos cristãos, nós servimos a Deus, mas será que nós conhecemos Deus? Oh, aleluia. Será que nós conhecemos o Senhor Jesus? Oh, aleluia. Nós devemos saber, meus irmãos, que Deus, Ele é amor, mas também Ele é justiça. Porque naquele dia, meus irmãos, nós damos tantas desculpas para o Senhor. Ah, Senhor, amanhã, hoje não, mais tarde. Mas e será, meus irmãos, naquele dia, qual a desculpa que nós vamos dar? Naquele dia, meus irmãos, não terá desculpa. Naquele dia, meus irmãos, não terá choro. Naquele dia, meus irmãos, muitos vão olhar para o Senhor: Senhor, eu curei o teu nome, eu libertei o teu nome. E Ele vai olhar, meus irmãos, e vai falar: afastar de mim que eu não te conheço. Glória a Deus, aleluia. Porque, meus irmãos, se eu e você não cuidar, meus irmãos, do tempo, não cuidar de nós, meus irmãos, sabemos, meus irmãos, que esta carne, o corpo vai ficar nesta terra. Glória a Deus, aleluia. O Espírito que habita em nós é de Deus, ele vai subir para o Senhor. Porque o Espírito, meus irmãos, ele não erra, ele não peca, ele é santo. Mas a alma que há entre mim e em você, meus irmãos, muitas das vezes ela se desvia para cá. Oh, aleluia.
Meus irmãos, nós devemos cuidar daquilo que o Senhor deixou em nós. Oh, aleluia! Porque nós somos a morada, meus irmãos, do Espírito Santo. Se Ele vê algo em mim e em você, meus irmãos, que não é do agrado de Deus, como que Ele vai morar? Não mora, meus irmãos. O Senhor, o Espírito Santo, Ele não habita no tempo sujo, no tempo de pecado, Aleluia. no tempo de mentira, É verdade. no tempo de lascívia, não. O Espírito Santo, Ele habita no tempo que está limpo, no tempo verdadeiro. Ao prejumar, mas nós não somos santos. Se não somos, meus irmãos, somos pecadores. Todo dia nós erramos, nós pecamos. Porque aquele que diz que é santo, esse já pecou. Então o Senhor sabe que nós somos pecadores, mas só que nós devemos se endireitar nas veredas do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Porque, meus irmãos, nós sabemos que é poucos que vai entrar. Porque a palavra dele mesmo fala que o caminho é estreito e a porta é estreita. A palavra dele diz, meus irmãos, que terá dois no rio, um subirá e o outro ficará. Estará dois no moinho, um vai subir e o outro vai ficar. Então dá para nós imaginar e entender que é poucos que vão subir. Mas será, meus irmãos, que este pouco que vai subir, eu e você está incluído? Porque, meus irmãos, muitas das vezes nós achamos que depois que morreu, acabou. Não. Nesta vida estamos só de limite de passagem. Depois que nós partirmos daqui, meus irmãos, aí sim, aí nós vamos ver, se nós subir com o Senhor, aí sim, aí terá a vida eterna. Mas se será, meus irmãos, e se nós não subir, o que será de mim e de você? Oh, aleluia! Por isso que nós devemos, meus irmãos, ver o que fazemos. Por isso que devemos ver, meus irmãos, o que falamos, o que ouvimos. Oh, aleluia, meus irmãos. Aonde você estiver, aonde eu estiver, meus irmãos, se você vê que aquele lugar, meus irmãos, não é para ti, oh, aleluia, é melhor que saia, meus irmãos. Porque a palavra dele mesmo diz: melhor um pouco com Deus do que um muito sem Deus. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, ali, eu moro ali na fazenda Cajueiro, eu trabalho lá. E ali, meus irmãos, chegou um certo tempo que eu vi que não dava mais para mim. Glória a Deus, aleluia. Porque, meus irmãos, muitas vezes nós achamos que se tiver 10 ímpios, meus irmãos, e você de cristão ali no meio, você acha que você consegue mudar eles. Não, é mais fácil eles mudar você. Porque, meus irmãos, o inimigo, ele age com fúria na minha e na tua vida. E ali, meus irmãos, com tanto converseiro, meus irmãos, eu já vi dentro de mim, meus irmãos, que eu já estava deixando ser levado por eles. Por isso, meus irmãos, que é bom, meus irmãos, por isso que é agradável eu e você com o Espírito Santo, porque Ele nos convém do pecado, Ele que nos convence, meus irmãos, das nossas práticas. E ali, meus irmãos, chegou um tempo que eu falei: não, aqui não é para mim. Porque, meus irmãos, o pão o Senhor dá. Meus irmãos, se você for justo com o Senhor, o que você precisa Ele dá. Porque Ele disse em suas palavras, meus irmãos, não foi o homem, não foi um juiz, um advogado, não, foi Deus que falou: buscais o reino dos céus, que as demais coisas serão acrescentadas. É na minha e na tua vida, meus irmãos. Estas palavras é para mim e para você. Oh, aleluia. Muitas das vezes, meus irmãos, nós achamos: não, se eu sair, eu vou ganhar pouco. Se eu sair, como que eu vou sustentar minha família? Não, é Deus que sustenta. Não importa se você ganha 10 ou se você ganha 1. O importante é você estar com Deus. Porque Deus, Ele envia. Se eu e você tiver fé no Senhor, meus irmãos, se a nossa fé, como a palavra dele diz, se for do tamanho de um grão de mostarda, meus irmãos, oh, aleluia. A fé já é imensa em mim e em você, meus irmãos. Se eu e você está aqui, é porque a nossa fé já é grande. Glória a Deus!
Oh, aleluia. Então, meus irmãos, que nós viemos cuidar do templo da morada do Espírito Santo. Aqui ele estava falando, meus irmãos, um templo que era para ser curado, um templo, meus irmãos, que era para entrar paralíticos, cegos, coxos, meus irmãos, dentro do templo, um templo que foi levantado, meus irmãos, para ser adorado, para adorar a presença de Deus, para louvar, mas estavam usando como covil de ladrões. E ali, meus irmãos, o Senhor se irou com aquilo, porque ali era o templo do Senhor. Não foi, meus irmãos, um templo construído de qualquer maneira, não, era um templo bonito. Foi construído, meus irmãos, com ouro, com prata, com as madeiras melhores que tinha naquele templo, meus irmãos. O templo era bonito. E ali, meus irmãos, é a mesma coisa, meus irmãos, nós entramos dentro desta igreja, meus irmãos, e fazer dessa igreja, meus irmãos, um local, meus irmãos, para vender, para comprar, meus irmãos, fazer deste lugar, meus irmãos, lugar de jogos. Não. Oh, aleluia, é a casa do Senhor. A casa do Senhor é para adorar, é para mim, para você entrar neste lugar, meus irmãos, e sentir a presença de Deus. Você acha, meus irmãos, que se nós entrar aqui e tivermos, irmãos, vendendo e comprando, meus irmãos, a presença de Deus não vai estar? Oh, aleluia. Porque, meus irmãos, o Senhor, Ele habita, meus irmãos, no templo que é verdadeiro. A igreja foi levantada, meus irmãos, para adorar o Senhor. Oh, aleluia. A casa do Senhor não é conveniência, não é bar, meus irmãos. Não, a igreja do Senhor é para adorar. A igreja do Senhor é para exaltar o Deus que nós servimos. Aleluia. Nós estamos usando, meus irmãos, a casa do Senhor. Vemos por aí, meus irmãos, muitos fazem tanta coisa, meus irmãos, dentro da casa do Senhor. Sim, é somente, meus irmãos, aqui, o dia de amanhã, se não for a igreja, se abrir o mercado, vai ser o mercado, então não seria mais igreja. Mas só que enquanto estiver cristão dentro da casa, é igreja, é templo. Aleluia. Oh, aleluia. E muitos, meus irmãos, nós vimos por aí, faz tantas coisas dentro da casa do Senhor, do templo de Deus. A casa do Senhor, meus irmãos, não é feita para fazer bazar, para fazer, meus irmãos, coisas para vender. Não, a casa do Senhor é para adoração. A casa de Deus, meus irmãos, é para adoração. É para eu e você vir adorar o Senhor. Sim, nós adoramos o Senhor onde estivemos, sim. Mas muitas das vezes, meus irmãos, o que nós precisamos encontramos aqui. Quantas das vezes, meus irmãos, nós estamos em casa. Ô Senhor, eu queria tanto ouvir uma palavra. E em casa nós não ouvimos. E nós chegamos na casa do Senhor. Aí o pregador se levanta. E a palavra que ele prega era o que eu e você precisávamos. Glória a Deus. Por quê, meus irmãos? Porque o Senhor está. Mas como que o Senhor, Ele vai habitar um templo onde que usa para fazer aquilo que não vem, aquilo que não convém o Senhor? Porque, meus irmãos, aqui é a palavra, muitas das vezes, meus irmãos, nós ouvimos, tem ainda cristão que debate, meus irmãos, mas a palavra é verdadeira. Isso daqui, meus irmãos, não é um jornal, não é uma revista que amanhã sumiu. Se você pegar um jornal, meus irmãos, e fechar ele, deixar guardado, vai sumir. Mas aqui não. Aqui a palavra do Senhor, ela pode passar, meus irmãos, há quantos 1000 anos que não foi escrito isso. Mas todo dia ela se renova. Aleluia. Então, meus irmãos, isso daqui, meus irmãos, é verdadeiro. E a palavra dele, o que a palavra dele diz? Que o Senhor entrou no templo. E ali estava, meus irmãos, cambista, homens comprando e vendendo. E estava ali dentro do templo também, meus irmãos, quem? Fariseus, escribas, doutores da lei, homens, meus irmãos, que pregavam, meus irmãos, mas só que não viviam. Homens, meus irmãos, era como se fosse hoje. Como se fosse hoje, meus irmãos, está o templo e está os pastores, está os diáconos, os presbíteros.
E vendo, meus irmãos, muitas das vezes não vamos fazer na igreja, fazer um bazar. Meus irmãos, podem trazer bolo, podem trazer refrigerante, vai tudo vender. Não, meus irmãos. Aqui é a palavra do Senhor, não tem como eu contestar com o Senhor, se é a palavra dele que está dizendo. Se eu for contra ele, meus irmãos, eu vou ser condenado, porque o que a palavra diz? Só não há perdão, meus irmãos, só não tem perdão para quem blasfema contra o Espírito Santo. Se você blasfemar contra a palavra, meus irmãos, você achar, não, isso é mentira. Não, você está blasfemando contra Deus. Então, se a palavra está dizendo, meus irmãos, que o templo é para adoração, então é para adorar no templo. Olha aí, ó. Glória a Deus, aleluia. O templo, meus irmãos, é para adorar. Enquanto eu e você estiver dentro da casa do Senhor, é casa de oração. Eu não posso, meus irmãos, não. Eu não posso trazer algo para dentro da casa de Deus, não, mas é para fazer algo para a igreja, não. Você quer fazer algo para a igreja? Você quer abençoar teu irmão? Vai na oração, que Deus ele provê, meus irmãos. É Deus que provê, meus irmãos. Se estas portas estão abertas até hoje, é porque Deus está provendo. Porque, meus irmãos, as portas que é fechada, é porque o Senhor não abriu. Porque eu nunca vi, meus irmãos, a palavra dele diz que nunca viu sequer um justo mendigar o pão. O Senhor, ele provê na minha e na tua vida, meus irmãos. Mas para isso nós devemos saber que nós devemos andar no caminho certo. Não é eu carregando, meus irmãos, pecado, errando todos os dias, e eu ficar dentro da minha casa, meus irmãos, e eu falar, Senhor, me ajuda. Não, o Senhor disse, faz por ti, eu te ajudarei. Então, se você fazer por ti, não, eu quero ajudar meu irmão, então eu não preciso fazer nada dentro da casa do Senhor. Eu só preciso de uma coisa: dobrar os meus joelhos, pedir a Deus que Ele há de prover. Creio que muitas das vezes, meus irmãos, não sei se os irmãos pagam aluguel deste lugar, mas eu sei que paga aula, paga força, mas se pagar aluguel, meus irmãos, creio que muitas das vezes, meus irmãos, o pastor Ailton não olhou, meus irmãos, e as ofertas, os dias não deu para pagar. E creio eu que Deus, ele proveu, porque senão as portas não estavam abertas. Glória a Deus, aleluia. Então, meus irmãos, dá para nós entender que se esta porta está aberta, é porque foi aberta por Deus. E a porta que Deus abre, meus irmãos, não há ninguém que possa fechar. O inimigo, ele pode tentar, meus irmãos. O pastor Ailton pode estar aqui, meus irmãos, e ver somente um ou dois obreiros na casa, mas o Senhor, ele há de prover. Aleluia! Porque é Deus que provê, meus irmãos, não é pelas mãos do homem, meus irmãos. Essa igreja está aberta, não é por causa que eu estou aqui, ou por causa que você está, não. A porta está aberta, porque Deus está na casa. E enquanto Deus está na casa, as portas elas ficam abertas. Oh, aleluia! Mas a partir do momento que Deus não estiver na casa, as portas se fecham. Aleluia! Oh, aleluia! Porque este templo, meus irmãos, ele foi derrubado. Porque, meus irmãos, porque estavam usando o templo do Senhor como covil de ladrões. Oh, aleluia! Enquanto, meus irmãos, eu e você estiver fazendo o templo da casa do Senhor uma casa de oração, as coisas vão fluir. Mas a partir do momento que eu e você estiver usando o templo do Senhor para fazer algo das coisas desta terra, o Senhor, ele derruba. Eu estou falando de mim e de você. Quando eu e você estiver usando o templo do Senhor com mentira, com pecado, meus irmãos, oh, aleluia! Oh, aleluia! O Senhor é poderoso, meus irmãos. O Senhor, ele pode matar a mim e a você, porque o Senhor, ele é amor, mas também ele é justiça. Oh, aleluia! Nós devemos saber, meus irmãos, muitos por aí, meus irmãos, não é contra. Mas não é ser contra, meus irmãos, se você
for contra algo que não é de Deus, meus irmãos, você não está sendo contra. Glória a Deus, você, meus irmãos, o cristão, meus irmãos, quando ele vê alguém confrontando o Senhor, não é para ficar calado. Quantas das vezes, meus irmãos, porque você lembra de Davi, quando aquele gigante estava confrontando, meus irmãos, ele estava confrontando Deus. E Davi o que é que fez? Ele não se covardeou. Falou, não, peraí, ele não está confrontando a mim, está confrontando o nosso Deus. E quem que é este gigante para confrontar o Senhor? Então, meus irmãos, quando você vê, se eu aparecer nesta porta aí, meus irmãos, e se eu ver, meus irmãos, algo acontecendo dentro desta casa que não é de Deus, meus irmãos, o meu dever, sendo servo de Deus cristão, é confrontar com aquilo, porque o Senhor, ele confrontou o pecado. O Senhor, ele veio, meus irmãos, para confrontar o pecado, não o pecador. Ele não veio para confrontar a mim, a você, mas sim as práticas que nós praticamos. Quantos por aí, meus irmãos, para querer encher a igreja, meus irmãos, estão pintando a igreja, meus irmãos, um lugar que é santo. Aí pinta a igreja de preto, põe um monte de luz. Aí o cristão, meus irmãos, aí ele vai louvar, meus irmãos, apaga toda a luz fica, a igreja fica com escuridão. Aí, meus irmãos, seja sincero, aí você vai achar que você está dentro de uma boate. Como que você vai achar que você está dentro da igreja? Aí você está lá no fundo, lá, meus irmãos, ainda mais os louvores. Não é nem os louvores da voz da verdade antigamente, não. É louvor, meus irmãos, que se o cristão, se ele não tiver em Deus, meus irmãos, não é nem que ele está sapateando na glória, está dançando o diabo. É, meus irmãos. Muitos, meus irmãos, nós vimos por aí, vagabundos da igreja. Aí começa, meus irmãos, a tocar, começa a... Não, meus irmãos, o templo é sagrado. Aleluia. O templo, ele é sagrado, meus irmãos. É a minha vida, é você e aonde você habita. Então, meus irmãos, aqui onde que nós estamos congregando, meus irmãos, tem que ser um lugar santo, um lugar para adoração, para louvor. Glória a Deus, não é para ser usado, meus irmãos, como esse templo. Não. Glória a Deus, aleluia. Porque o Senhor, ele é luz. O Senhor, ele é a luz. Então, aonde, meus irmãos, que Deus está, ele é a luz. Então, há clareza onde ele está. Aleluia. Como, meus irmãos, se nós apagar tudo aqui, fica tudo escuro, não fica? E se você acender uma luz, meus irmãos, para ficar escuro? Aí você põe um louvor, meus irmãos, que é só a letra. Eu falo uma vez de Deus, o resto eu falo só do homem. Aí começa a tocar, meus irmãos, você não sabe se está tocando louvor ou se é um forró. Não, o templo do Senhor é sagrado. A casa do Senhor é sagrado. Então, se eu entrar num lugar desse, meus irmãos, eu estou concordando com aquilo que está fazendo. Glória a Deus, aleluia. Se eu entrar, se você entrar, meus irmãos, irmão Gilmar, mas eu fiquei lá quietinho. Não, mas você está concordando, você está lá. Você tem que estar, meus irmãos, eu tenho que estar aonde? Aonde que há a presença de Deus. Meus irmãos, eu creio que quando você entrou por essas portas, meus irmãos, você sentiu a presença de Deus. Porque, meus irmãos, quando eu entrei, eu senti a presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. Então, meus irmãos, nós devemos fazer da casa do Senhor, o templo da morada do Espírito Santo, uma casa santa. Não como um covil de ladrões. Quantos pastores, meus irmãos, estão tirando a lã
irmãos, estão roubando a fé do cristão. Oh, aleluia. Mas isso, meus irmãos, nós não devemos julgar. Mas só, meus irmãos, que há um tempo que o nosso Senhor, Ele é o nosso advogado, mas naquele dia Ele será o meu e o teu juiz. Meus irmãos, o Senhor, Ele é o nosso advogado, enquanto eu e você está aqui, você está errado, mas só que Ele ainda é a teu favor. Porque, meus irmãos, senão o diabo, ele já tinha tirado a tua vida. Você está errando, meus irmãos. Eu creio que Satanás, ele chega perante o Senhor, diz: olha aquele que louva, que prega, olha lá, está pecando. Você acha que o diabo não faz isso, meus irmãos? Você acha que ele não aponta, ele não acusa a mim, a você? Mas o nosso Senhor Jesus, ele sendo o nosso advogado, ele diz: não, mas só que para ele tem perdão. Eu sou o advogado dele. Eu não olho para o que ele faz, eu olho para ele. Porque para mim não importa o pecado dele, para mim importa ele. Oh, aleluia. Para mim não importa o que ele está fazendo, o que importa é a alma dele. E por isso que a misericórdia do Senhor, ela é na minha e na tua vida. Porque senão o Satanás, meus irmãos, já tinha ceifado as nossas vidas. Mas para isso nós temos o Senhor como nosso advogado. Mas só, meus irmãos, há algo também. Se eu e você continuar no erro, no pecado, na mentira, na prostituição, naquele dia, meus irmãos, aí não. Aí ele vai olhar e vai falar assim: ó, afastai-se de mim, que eu não te conheço não, como digo do meu pai. Oh, aleluia. Afastai-se de mim. Te dei tanta oportunidade de você se consertar e você não se consertou. Porque, meus irmãos, eu creio, meus irmãos, que naquele dia não só é somente o Senhor falar assim: não, esse está salvo, esse está condenado. Não. Creio, meus irmãos, que o Senhor me perdoe se eu estiver errado na minha expressão, meus irmãos, para mim eu que aliterar uma conversa. Se eu vou olhar para mim, para ti, vou olhar para o jovem aqui e falar assim: vai abrir o livro dele, fala: varão. Se ele continuar só no erro, meus irmãos, no erro, no pecado, ele vai olhar para ele e vai falar assim: varão, algo bom você fez pouco, hein? Mas o que não prestava, você fez muito. Sinto muito, varão. Mas aí, meus irmãos, eu creio que o camarada vai chorar. Porque quem quer ir para o inferno? Ninguém. Oh, Senhor, eu orei no teu nome, Senhor. Senhor, quando eu entrava na igreja, Senhor, Pai do céu, os crentes tudo pulavam. Era uma glória tremenda. Mas só que continuava no pecado. Não adianta nada, meus irmãos, eu vim aqui pregar para os irmãos sentirem a presença, meus irmãos, os irmãos pular, rodopiar na presença de Deus, mas eu continuo errando da mesma forma. Aí o irmão, ele sentiu a presença, porque eu não preguei a palavra minha, eu preguei de Deus. Então é a palavra, não sou eu. Muitas das vezes, meus irmãos, nós olhamos para o cristão falando: aquele lá está pregando, o irmão só veio no erro. Mas só que nós devemos saber que ele está pregando a palavra de Deus, ele não está falando dele. Glória a Deus, aleluia. Então, meus irmãos, o Senhor vai lá e falar assim: não, sinto muito, varão, mas eu era teu advogado lá, mas você só errava. Sinto muito, passar de mim, que eu não te conheço não. Aí, meus irmãos, aí o irmão, ele mas só que ele reconhece seu pecado, seu erro. Oh, Senhor, me perdoa. Porque, meus irmãos, nós não sabemos o dia de amanhã. Então, se eu errei de agora, meus irmãos, para trás, se eu errei, e se hoje eu falar: Senhor, me perdoa, Pai, eu errei, eu pequei perante Ti. Oh, Senhor, nem mereci Tuas misericórdias, Senhor, eu errei, Pai, mas me
perdoa. E se daqui a 1 minuto você partir, meus irmãos, você foi perdoado. Porque você pediu perdão a Deus. Mas e se eu continuar no erro, não pedir perdão, meus irmãos? E se eu partir? Como que será? Aí o Senhor vai olhar e falar assim: varão, você errou, você pecou, mas pelo menos um culto sim, outro não, você ia na minha casa. Errou, pediu perdão, entra. É assim, meus irmãos, eu creio que o Senhor não só vai olhar para mim e falar assim: você está condenado. Não, tem uma conversa. O Senhor quer te ouvir. Assim como hoje Ele não quer te ouvir, Ele quer ouvir a tua voz. Ele quer ouvir você se arrepender. Ele quer ouvir você pedir perdão. É isso que o Senhor quer. Ele é amor, Ele é justiça, sim, mas só que Ele é amor. O amor vem primeiro. Então o Senhor, Ele ama a nossa vida, Ele ama nós. Mas também vem a justiça. Então, meus irmãos, fiquem com esta palavra. Faça do templo do Senhor a morada do Espírito Santo. Faça do seu coração a morada de Deus. Se você errou, se pecou, mas peça perdão, tenta se consertar, porque o Senhor, Ele vê o esforço de cada um. Pai, eu errei, sim. Ele quer ver o teu esforço de mudança. Ninguém muda do dia para a noite, não. Mas só que Ele quer ouvir, Ele quer que você peça perdão. Se conserte. Glória a Deus, aleluia. Fique com esta palavra, meus irmãos. Aleluia. Onde você estiver, o tempo onde você está tem que ser santo. Se você vê algo que não é de Deus, então não fique. Glória a Deus, aleluia. Se você vê algo que não é de Deus, então não fique no templo. Porque o templo foi feito para adorar o Senhor. O templo, esse lugar foi feito para nós vir sentir a presença de Deus naquele lugar. Glória a Deus, aleluia. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Que Deus continue abençoando o irmão Gilmar, amém? Os recados: amanhã, quarta-feira, temos o ensaio das senhoras. Na quinta temos o ensaio dos varões. Na sexta-feira temos culto. No sábado temos o estudo e o ensaio dos jovens. Também temos o monte. E no domingo temos o culto abençoado, amém? Vamos se colocar de pé para estar orando, encerrando mais um culto abençoado, amém? Curva suas cabeças. Senhor, meu Deus, meu Pai querido, meu Pai amado, Senhor, muito obrigado, meu Pai, pelo culto de hoje, meu Pai, na qual ouvimos a Tua voz, meu Pai, na qual o Senhor usou, meu Pai, o Teu Filho para falar conosco, meu Pai. Leva cada um em segurança, meu Pai, para a sua casa. Em nome de Jesus, toma pela mão cada um, meu Pai, não solta até a Tua volta, meu Pai. Em nome de Jesus, dá uma boa noite de sono para cada um, Senhor. Não deixe desviar os caminhos nem para a direita, meu Pai, nem para a esquerda, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Toma cada um pela mão, meu Pai. Em nome de Jesus, que eles não venham se esquecer, meu Pai, do chamado que o Senhor tem para eles, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. O grande amor de Deus. Assim seja. As doces consolações do Espírito Santo. Assim seja. Sejam com todos, não somente hoje, mas para todos sempre, todos digam.